Está começando o podcast Carreira e Maternidade. Mulheres maravilhosas contando histórias que vão te inspirar. Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um bate-papo aqui no podcast Carreira e Maternidade. Eu sou Maria Ângela, mãe do Vitor, e o tema de hoje é sobre a escola em casa. Gente, a maioria de nós, mamães, estamos passando por esse perrengue. Como conciliar as demais atividades com o ensino dos nossos filhos? Algo que é tão valioso para eles e para nós, não é verdade? Da noite para o dia, fomos convocados a ensinar o conteúdo escolar dentro de casa, muitas vezes sem didática, tendo que resgatar conteúdos que há muitos anos não víamos e vendo a necessidade de desenvolver habilidades para conduzir esse processo de ensino e aprendizagem em casa. Estamos em uma nova rotina imposta pelo isolamento. A cartilha Crianças na Pandemia de Covid, publicada pela Fiocruz, ressalta que nesse período as crianças têm tido reações emocionais e alterações comportamentais durante a pandemia, como dificuldades de concentração, irritação, medo, inquietação, tédio, sensação de solidão, alterações no padrão de sono e alimentação. Quem é mãe, pai, familiar ou é cuidador de uma criança em fase escolar sabe bem o que esses sentimentos têm causado na família toda. Falando das aulas remotas, as propostas feitas pelas escolas em diferentes níveis de ensino envolvem aulas online, videoaulas ou tarefas para serem realizadas em casa. Essas atividades, em algumas escolas mais, em outras escolas menos, exigem tempo e dedicação não somente das crianças, mas também de um adulto que as ajude. E por isso, esse tema veio parar aqui no podcast Carreira e Maternidade, onde tenho a honra de falar com 3 mulheres queridíssimas, profissionais competentes e que vão bater um papo sobre como lidar com a escola em casa e vão nos dar dicas de como passar por esse momento. Então, hoje nós vamos falar com a Sueli Amaral, que é pedagoga, especialista em administração escolar e com mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente. A Sueli tem 8 filhos, gente, sendo 6 biológicos e 2 de coração. Ela tem o Frank Cabral, de 43 anos, o Fábio Cabral, de 42 anos, a Sâmia, de 40 anos, Flávio Cabral, de 38, a Suli, de 35 e a Cíntia Cabral, de 30 anos. E os filhos de coração são a Ângela Amaral, de 54 anos, e a Mônica Amaral, de 49 anos. Vamos falar também com a Letícia Abade Vieira, administradora, mamãe da Lívia, de 9 anos, e da Alice, de 5 anos. E por fim, e não menos importante, vamos bater esse papo também com a Samira Alvim, ela que é engenheira florestal, mãe do Ramiro, de 13 anos, e do Gregório, de 7 anos. Como a professora Sueli é uma especialista no assunto de ensino-aprendizagem, eu vou iniciar a fala com ela. Oi, Sueli, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa Carreira e Maternidade. E junto às boas-vindas eu já te pergunto, como se faz para uma criança estudar em casa? Tem alguma dica prática para nos dar, Sueli? Se a criança, por exemplo, se recusa a estudar naquele dia ou em determinado dia, quanto tempo eu devo insistir? Eu devo insistir com ela? Primeiramente, obrigada. Estou muito feliz em estar aqui e, com certeza, tem que insistir, sempre insistir. Sempre com aquele jeitinho, uma hora com agrado, outra hora com a voz mais brava, mas insistindo sempre. É como se fosse uma alimentação. Você faz a criança comer todo dia. Queira ou não queira, você faz ela se alimentar. Então, assim mesmo, é a questão dos estudos. Você vai insistindo. A alimentação, quando ele não quer, você faz um bolo, ou então uma torta, e ele vai envolvido de uma certa maneira. Assim mesmo, o estudo, você vai envolvendo esses estudos de uma maneira que a criança recebe, mas ela precisa receber. Ela vai ter que estudar, de alguma maneira, vai insistir. Aqui em casa, Sueli, quando eu tenho um acordo com o Vitor, às vezes eu fico nervosa, né? Às vezes as pessoas veem nas redes sociais, acham que tudo é lindo e maravilhoso, mas a gente sabe que a gente briga, que a gente se estressa. E eu tenho um acordo comigo e com ele de que ele não faz tarefa chorando.
Então, ele nunca vai fazer tarefa chorando comigo. Enquanto ele estiver chorando, a gente para e ele vai fazer a tarefa quando ele se acalmar, porque eu tenho na minha cabeça que eu não quero que ele tenha essa lembrança de que o momento do estudo era um momento que ele chorava, que ele não queria, entendeu? Então, eu falo, então vai fazer outra coisa, mas ainda hoje você vai terminar essa tarefa. Aí ele pensa com ele mesmo assim, se eu não fizer agora, daqui a pouco eu vou ter que voltar. Então eu já vou fazer logo. Então, na maioria das vezes, ele mesmo se acalma e quando ele está tranquilo, ele fala, vou continuar. Entendeu? Eu tenho esse combinado com ele. Se chorou, eu já paro a tarefa, a gente não faz. Uma outra pergunta, a gente pode fazer tarefa da escola com a televisão ligada? Eu vi essa pergunta rolando pelas redes sociais e pela internet. E qual seria o papel de quem está ali cuidando do acompanhamento das aulas ou das atividades da criança? Então, a televisão hoje tem travado uma competição muito grande com os pais. A criança gosta muito de televisão. O celular também, ele fez uma concorrência muito grande com a família e a escola. A escola, assim que chegou o celular, ela proibiu e fez até acordos com os pais de não deixar os pais enviar o celular para a escola. Foi muito questionado isso na época com os pedagogos. A escola percebeu em quem poderia utilizar o celular, fizeram foi eliminar o celular da vida da criança e houve uma perda muito grande. Hoje, quer-se usar o celular devido a essa questão da pandemia e muita criança ainda não sabe usar o celular. Usar a televisão ligada enquanto tarefa, tem que saber em que sentido está ligada. É como você falou sobre a questão do Vitor e os acordos. Quanto tempo essa televisão está ligada e durante a tarefa? Que tarefa é essa? Está sendo necessária a televisão ligada naquele instante? Esses dias eu ouvi um engenheiro perguntando, de uma neurocientista, né, se a questão de ouvir música faz bem para a questão do cérebro, né? Ela falou assim, depende da pessoa que ouve essa música, como que esse autoconhecimento. Ouvir música te ajuda a entender, a estudar. Quem é você? Como que você se vê estudando, ouvindo música? Como é que você se relaciona com isso? A criança ela está em processo educativo. Se você percebe a concentração do teu filho, como é que ele se concentra? Se ele se perde na concentração, por que um acordo, você e o Vitor, Vitor, na hora que de você estar estudando, você não consegue se concentrar. Vamos desligar? Vamos dar pausa? Enquanto a gente estuda, depois você volta. Como você disse aí anteriormente, as pessoas aprendem de formas diferentes, né? Então, cada criança vai aprender de um jeito. Tem o seu ritmo também, né? Eu sou uma pessoa que não consigo estudar com barulho. Então, música nunca fez parte da minha rotina de estudo. Muito obrigada, Sueli. A gente vai abrir agora as falas para as demais convidadas. Ficou muito claro, né, para nós que conciliar o trabalho em casa ou fora de casa com todas as demais atividades e com o ensino dos filhos não tem sido nada fácil. Ou para você tem sido fácil, Letícia? Conta para a gente como foi o início da pandemia, como estão hoje com o aprendizado da Lívia e da Alice, como tem sido essa experiência com o seu trabalho, se você está home office, se não está. Seja muito bem-vindo ao podcast Carreira e Maternidade. Eu agradeço estar participando. No início, a gente achou que a pandemia ia passar rápido, né? Então, assim, a gente não cobrou tanto das crianças de estudarem, deixou um pouco vir as tarefas e a gente foi deixando primeira semana, segunda semana, e aí quando a gente já vê agora, já está o ano todo, né? Então, assim, é muito difícil para a gente, porque eu e meu esposo estamos trabalhando. Nesse período da pandemia, eu acho que a gente até trabalhamos mais, porque, assim, no local onde a gente trabalha, não tinha como parar. Então, assim, era muito atendimento que nós estávamos fazendo, e aí as meninas ficaram com a empregada, com a babá em casa. E, assim, não tem como eu pedir para a babá, cobrar da babá, da pessoa que fica com elas para mim, ensinar a fazer uma tarefa. Ela às vezes corrige as meninas, olha, não é para andar durante a aula, é para você assistir a aula.
Então, assim, é muito difícil da gente conseguir acompanhar. E como aqui em casa são duas, quando a gente chegava do trabalho, um monte de tarefa para fazer, conteúdo para ensinar, uma ficou sem a gente se dedicar tanto. Então, assim, é bastante complicado, né? A gente chegar em casa e ter um monte de tarefa para fazer com as crianças ainda. No seu caso, então, a Lívia, que é de 9 anos, né, acabou tendo que ter, já desde cedinho, autonomia. Ela mesma que organizava ali a aula online. A gente. E assim, essa pandemia mudou tudo, porque assim, a gente não queria dar celular para criança, aí o notebook queimou, vamos ter que dar um tablet para elas, porque não está funcionando, não tem como. Aí dá um tablet para uma criança de 9 anos, um tablet para uma menina de 5 anos, de 5 para 6 anos. A aula online. A Lívia conseguiu ainda se organizar. Há 2 horas você tem que entrar para a sua aula, de manhã eu já mando para ela no WhatsApp a agenda que ela tem que copiar, separa seu material, e aí assim, ela conseguiu ainda ter a organização de entrar na aula. Mas cumprir as 4 ou 3 horas de aula concentrada é muito difícil, porque dá fome, dá sede, dá vontade de ir no banheiro, tudo na hora da aula online. E a Alice, que é a menor, é muito difícil, porque assim, como nós estávamos falando, a Sueli estava falando sobre televisão, ela adora desenho, e aí para ela se organizar, para ela entrar 2 horas, ela esquece, aí a pessoa que está aqui em casa também esquece, aí eu coloco relógio para despertar, para ela não esquecer de entrar às 2 horas na aula, aí quando elas entram, já passou 15, 20 minutos da aula, e assim, aí eu tô no meu trabalho lá, concentrada, trabalhando, eu também esqueço de ligar, tipo, 1h45, 10 para as 2, vai começar essa aula. E aí é muito difícil, viu? É verdade, Letícia, não é fácil, não. Vamos ouvir um pouco agora a Samira. Oi, Samira, tudo bem? Seja bem-vinda. Você trabalha em home office, né? Seus filhos estão com aula online também? Como tem sido para você esse período da pandemia? Conta pra gente. Obrigada pela oportunidade de ter essa conversa, né? Os dois estão tendo aulas online desde o início da pandemia. Como a Letícia falou, no começo não tinha caído a ficha ainda, né? Que estava acontecendo a pandemia e as aulas iam continuar por um longo período totalmente online. A dificuldade foi 3 pessoas conectadas ao mesmo tempo, eu tendo que trabalhar, os meninos cada um numa aula. Aí você precisa ter recursos, né? Aí é um notebook que não funciona, que fica travando na hora que está na aula. Aí é celular também que dá problema. Você tem que priorizar. Quem que vai assistir a aula agora? Quem que vai trabalhar agora? Pense então naquelas pessoas que não têm nenhum recurso. Como é que ficaram? E depois também é aquela coisa, né? Você está em casa, você tem uma televisão na sua mão. O mais velho foi bem mais tranquilo, porque acorda naquele horário, liga o notebook dele e acompanha a aula, então não está tendo nenhuma dificuldade. Já o mais novo, que precisa daquela atenção, de uma maior atenção, né? Falar, você tem que fazer isso, ele está na aula online e está também demandando atenção. E às vezes a mãe está presente, mas não está presente, né? Nós estamos com várias atividades e também tem esse acompanhamento. Mas o que eu percebi? O mais novinho, o Gregório, tinha algumas dificuldades, né? Tem ainda algumas, mas durante a pandemia eu acho que aconteceu essa conexão entre pais e escola, então nós podemos acompanhar, saber como é o desenvolvimento dos nossos filhos na aula, tá conversando mais com o professor, então teve esse feedback, né? Eu acho que os professores ajudaram muito, que hoje ele desenvolveu pra caramba. Talvez se tivesse lá com várias crianças, sem a mãe estar acompanhando aqui também, o processo teria sido diferente. Mas nós estamos nos reinventando, se adaptando, todos adaptando, e eu acho que estamos conseguindo fazer o melhor, mas demorou para se organizar para isso, demorou um tempinho. Agora a gente já aceitou, eu acho que estamos melhores, né? Que bom que já estamos nos adaptando, né? Realmente o ano passou e nem vimos. Meninas, lá em março, no início da quarentena, eu organizei um cronograma de atividades para o Vitor, né, tentando mostrar a ele que não era férias, que ele não poderia ficar o tempo todo em celular e televisão. Então, eu fiz um cronograma do dia dele, todas as atividades que ele poderia fazer, jogos, brincadeiras, dentre elas as obrigações, né, entre aspas, do tipo, qual era a hora do banho, quantos banhos, né, escovar os dentes, arrumar o quarto, entre outras, né? Eu fiz organizando de hora a hora ali o que ele faria. Eu publiquei esse cronograma nas redes sociais e fui elogiada por muitos, mas também recebi críticas. Fui chamada nas entrelinhas de general,
Aí eu queria saber de vocês, Letícia e Samira, se vocês têm conseguido e como têm conseguido organizar a rotina diária das crianças. A minha forma de organizar foi essa. Eu fiz um cronograma e, claro, que não era nada rígido, mas era um direcionador para que a gente não se perdesse no nosso dia a dia. Vocês fizeram alguma coisa do tipo? Como que foi a organização da rotina? Letícia, primeiro. Aqui, a minha filha, a Lívia, ela é bem difícil de cumprir as regras. Ela é do tipo que as regras foram para ser quebradas. Tudo dela, ela questiona, tudo tem um questionamento. A gente tentou várias vezes implantar um cronograma do que elas poderiam fazer. O jeito que eu consegui, assim, de controlar um pouco mais foi, se você não cumprir, você vai ter que perder alguma coisa que você gosta muito. Então, assim, a visão dela tem que ser na hora que ela quer. Então, assim, é muito diálogo. Já a mais nova, ela é bem obediente, bem tranquila, muito tranquila, assim, do que você fala, você pede, ela obedece. Mas, assim, o que a gente deixou, acho que talvez em casa a desejar, foi ter, desde o início, já ter criado esse cronograma. Acho que demoramos a perceber que ia ser para o ano todo essa pandemia. Então, quando a gente caiu a ficha mesmo, já era julho, agosto, e acumulou muitas tarefas que elas poderiam ter feito, se dedicado mais a estudar, os horários definidos, e também a questão que quando às vezes a gente chega do trabalho, já tem tanta coisa para fazer, tarefa, a gente às vezes está cansado, quer tomar um banho, e se a gente às vezes programa, olha, a gente vai fazer as tarefas para casa de 7 às 8 da noite, a gente já chega em casa às 6 horas, aí, mãe, eu tô com fome agora, quero comer, então assim, em casa tem sido difícil cumprir os horários que a gente estipulou para estudo, para brincadeira, para dormir. Tudo isso ficou muito complicado. Mas está tentando, né? E você, Samira, a sua rotina tem essa certa organização? Olha, toda semana eu tento uma organização diferente. E elas falham. Elas dão certo um dia, 2 dias e começa a falhar. Eu tentei, assim, tantas horas no celular, porque você sabe, né, Maria Ângela? Eu moro em um apartamento bem pequeno, inclusive nós somos vizinhas. É um mini apartamento, como é que você fica trancado o dia inteiro? No começo, todo mundo assim, trancado dentro de casa mesmo, né? Como é que você vai ficar trancado num apartamento, tentando controlar certas... Eu tendo, assim, eu acho que eu quase surtei, porque como é que eu faço para controlar 2 meninos que estão numa fase, assim, que querem aquela agitação, querem se distrair? Como é que eu vou falar, não, não fica no celular? E como é que eu vou oferecer outra coisa, né, para substituir? Se eu tô aqui super mega ocupada, super conectada. Então, as regras foram tantas horas no celular, tantas horas de TV, cada um organiza um espaço, deu certo, né? Cada dia era combinado, um conseguia organizar. O estudo, se está na aula online, às vezes o mais novo ligava a TV. Ah, não, mãe, essa tarefa eu já fiz. Aí eu pegava ele com a TV ligada. Daí eu ia lá, não pode, eu vou falar com a professora. Deixa eu ligar esse microfone aqui que eu vou falar com a professora que você está fazendo isso. O mais velho é mais tranquilo para assistir aula. Às vezes, assim, ele pegava, assim, acordava, eu acordava e fazia outras coisas, chegava, ele estava deitado com o notebook assistindo a aula. Mas estava lá com tudo desligadinho, mas assistindo aula. E conseguiu ter um bom aproveitamento. Então, assim, eu não pude ficar reclamando. Ele, do jeito dele, ele conseguiu. Mas, realmente, olha, eu vou falar assim, que eu não consegui, como você, Maria Ângela, fazer esse cronograma certinho. Cada semana é uma criatividade nova para funcionar e sempre falha. Olha, o cronograma ele foi bom, mas tem todas as suas flexibilidades, né? E ao longo do tempo, quando a pandemia foi evoluindo e a gente viu que não ia ser tão rápido assim, o cronograma foi essencial porque a gente já não precisava mais nem olhar para ele, internalizou os horários e as coisas que ele poderia fazer. Eu listei, né, nesse cronograma todos os brinquedos que ele tem em casa, por exemplo, brincar de palavras cruzadas ou brincar de jogo da velha. Eu coloquei nessa listinha para ele ver que ele tinha outras possibilidades, né? E para você, professora Sueli, estabelecer essa rotina é importante e até que ponto é saudável ter esse cronograma escrito, como eu fiz, ou não é saudável? É saudável, mas também a questão da flexibilidade também ela tem que fazer parte. Regras podem ser quebradas, né, no sentido que justamente a flexibilização, o diálogo pode existir. Quando a criança descobre que o diálogo pode existir, tem uma brecha aí. Eu posso questionar nesses 8 filhos aí, o número 2
O número 2, nós temos uma história linda. Houve um conflito entre nós e o que salvou esse conflito foi o diálogo. E eu pude resgatar a nossa história, né, o nosso convívio através do diálogo. E pela pedagogia, né, que eu estudei pedagogia, eu caí em mim em uma das situações, eu falei, nossa, estou perdendo meu filho. E eu fiz uma avaliação com ele tinha 11 anos. Hoje a gente conta isso assim com o maior orgulho. O meu marido uma vez falou assim para mim, você dá muita asa para nossos filhos, você negocia demais. Aí eu falei, mas foi isso que eu aprendi, foi isso que a pedagogia me ensinou. A negociação faz parte da educação. E deu certo, então eu mandei brasa aí, graças a Deus. Eu falei no início sobre a cartilha da Fiocruz, que ela apontou os danos emocionais que a pandemia tem causado nas crianças. Sendo em vista esses impactos psicológicos, como é que ficam as cobranças pelo aprendizado na aula, né, nos estudos? Nós podemos cobrar dos filhos essa resposta aos estudos ou vamos deixar mais flexível agora em 2020? Letícia, você pensa no rendimento escolar e como ficará a Lívia ou a Alice no ano que vem? Ou você já acredita que é melhor deixar fluir agora, sem grandes cobranças esse ano e deixar para pensar no ano que vem, quando ele chegar? Eu acho que com todas as dificuldades, assim, elas conseguiram. A Lívia conseguiu acompanhar o ano, teve as provas. Foi diferente, talvez não aprendeu tudo que aprenderia se estivesse presente na escola. Mas eu vi que ela conseguiu, assim, pegar uma essência, pegar o principal do conteúdo do ano, ela conseguiu. Acredito que talvez ano que vem ela tenha um pouco mais de dificuldade, e assim, a gente tentou fazer mais tarefas com ela em casa, revisões. Então, assim, nesse sentido, eu acho que ela conseguiu acompanhar. E não dá para deixar, eu acho que para o ano que vem, porque senão vai acumular conteúdo de 2 anos, né? Vai ser mais difícil para a criança, né? E assim, da Alice, ela aprendeu um pouco, só que mexeu muito com a Alice essa pandemia, assim. Teve dias que ela chorava, ela não é muito de se relacionar pela internet, por exemplo. Ela tem um tablet que ela poderia estar falando com as amigas dela no WhatsApp, ligação, mas ela não liga. Ontem eu peguei o tablet, ela tinha 60 ligações, que as amiguinhas ficam ligando, ela não atende. Então, assim, tinha dia que ela chorava, o emocional dela mexeu bastante. Ela queria um bichinho, a gente deu para ela um cachorrinho. Então, assim, não dava para cobrar tanto, acho que de uma criança de 5 anos para aprender. Então, ela não teve um desenvolvimento muito grande na escola, assim, né, educacional, assim, de aprendizado, né? Mas a gente foi lidando com outras coisas. Por exemplo, nós aprendemos que aqui em casa antes a gente sempre saía, final de semana a gente sempre, sábado e domingo a gente saía. Elas acordavam e falavam assim, nós não vamos passar o dia todo em casa não, né? Isso é chato. Gente, e a gente aprendeu a ficar em casa, nós 4, a gente mora em casa, então, assim, a fazer as coisas juntos, aproveitar o final de semana, tomar banho de mangueira, assistir sessão cinema em casa, que já que não podia mais ir para o cinema, então, assim, a gente aprendeu outras coisas com a pandemia também. O cobrar firme, assim, bastante, e nós não cobramos muito, mas acredito que elas conseguiram pegar bastante aprendizado esse ano. Não dá para falar que é um ano perdido, né? Jamais. Que bom. E você, Samira? Você está pensando nesse rendimento escolar ou você acredita que é melhor reduzir as cobranças agora? Como eles conseguiram, desde o início da pandemia, ter esse acompanhamento, as aulas online, eu acho que não será um ano perdido para eles, né? Talvez para outras crianças que não conseguiram ter, a gente sabe das dificuldades de escolas públicas, escolas rurais, mas no caso deles, é aquela cobrança com participação. Nesse momento que estamos, não adianta somente cobrar, sendo que o professor não está perto deles, né? Então, a gente que tem que estar ali participando, usando a criatividade. O Gregório conseguiu se desenvolver no que ele tinha dificuldade. E o Ramiro, a Sueli falou da importância da TV, assiste vários vídeos de YouTube, de história, ele sabe muito, sabe tudo de história, tem as apresentações online. Eu pude acompanhar assim o desenvolvimento dele, como é que ele faz. Antes eu não sabia, eu fiquei assim admirada. Nossa, meu filho pode dar aula. Ele sabe mais do que eu. Tem coisas assim que eu pergunto para ele sobre política, ele está sabendo mais do que eu. O que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa, eu vou perguntar para ele.
se eu estou em dúvida. Então, tem todos os problemas, é claro que você não está convivendo com outras pessoas, mas nós tivemos que nos reinventar e numa nova forma de aprender. Eu acho que será um ano válido. Bom, agora a pergunta que não quer calar para vocês novamente. Se em 2021 nós permanecermos nas aulas remotas, sem o presencial, vocês já pensaram sobre isso? Como vai ser para vocês? Olha, eu espero que a gente consiga retornar, né? Mas tudo vai depender, tem várias situações. A Alice voltou à aula essa semana e eu falei, olha, ela vai. Na turma dela tá indo 8 crianças, eles se organizaram e eu deixei ela voltar, porque eu acho que vale mais a pena correr, talvez, esse risco dela pegar, né? Talvez na escola, ou porque a gente está no trabalho também, do que ela ficar em casa, porque ela estava sofrendo muito de ficar sozinha, sem encontrar com um amigo nenhum. Eu espero que não seja aula remota, mas se for necessário, eu acredito que eu vou me dedicar assim, o cronograma maior desde o início, né? Ter uma pessoa, talvez, para fazer uma reposição de aula com a Alice, porque como ela não conseguiu pegar muito, esse ano eu acredito que talvez na primeira série ela tenha algumas dificuldades, mas não vai ser talvez só ela, vai ser toda a sala, então a professora acho que vai criar meios, né, de conseguir colocar a turma toda para poder desenvolver. Vamos esperar o ano que vem para saber o que a gente vai fazer aqui em casa, assim, o retorno ou não das aulas presenciais, né? Entendi. E você, Samira, se continuar remotamente, tá tudo bem? Como eu estou prospectando outros trabalhos, nesse momento eu consigo conciliar, até porque eu e o pai deles, nós temos uma guarda compartilhada, então é 15 dias comigo, 15 dias com ele, então a gente consegue conciliar. Ele também está em home office, né? Não sei se alguma coisa vai mudar agora, mas esse ano eu consegui conciliar. Talvez o ano que vem eu precise de uma outra tecnologia que seja babá, porque ainda não tive, né? Como eu pretendo, estou prospectando outros trabalhos, novos trabalhos, eu não vou conseguir ficar em casa, me dedicando, estar acompanhando, estar com eles, né? Então, vai mudar. E assim, nós não temos vacina, né? A gente não tem vacina, a gente tem os relatos da Europa, nós percebemos como é que foi aqui, como é que está acontecendo em Porto Velho, então pode ser que essa seja a nossa realidade durante um bom tempo. Então, estou pensando nisso sim. Meninas, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso segundo episódio. Foi maravilhoso ter vocês três aqui comigo. Muito obrigada por terem aceito o convite, né? E para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que cada uma deixasse um conselho, uma dica ou uma palavra final para as mães que estão nessa missão de ensinar seus filhos em casa. Deixo aberto para vocês as suas considerações finais sobre isso. Então, desejar, né, que nós, mães, pais que estão passando por esse período agora, né, de participar mais, a gente estar mais presente da educação na escola das crianças, que a gente tenha diálogo, né? Chega momentos que a gente pira, tem momentos que a gente perde a paciência, mas é importante também, eu vejo assim, de entender, compreender que as crianças também estão passando por um período diferente do que estavam acostumadas e que a gente tenha assim sabedoria, paciência e diálogo com as crianças, né? Esse momento vai passar e vai ser um período que a gente vai falar assim, foi um ano diferente, mas que valeu a pena. Você, Samira? Realmente, nesses tempos difíceis, o diálogo tem que prevalecer, né? Eu desejo que ninguém precise surtar. Por isso, eu acho importante cuidarmos da nossa mente, né? A gente tem que cuidar dos filhos, vamos nos cuidar também, porque é um período complicado, a gente sofre, a gente fica triste, então a gente tem que ter um escape, né? Ou fazer uma terapia, ou procurar uma aula online de yoga, alguma atividade física, pensar na alimentação também, porque às vezes o que comemos prejudica, né, a nossa mente. Eu acho que eu quase surtei também, mas consegui voltar trabalhando a mente, né, cuidando da minha mente. Você, Sueli, suas considerações finais. Muito obrigada por ter aceito. Novamente eu agradeço
você ter aceito estar aqui conosco hoje. A gratidão é nossa. A palavra que eu deixo aqui é justamente essa questão desse autoconhecimento, né? Houve um momento, logo no início, todo mundo gostou quando a pandemia chegou, de ai, graças a Deus, férias, né? Aí, de repente, não era bem um descanso, né? Era algo bem assustador. Então, esse autoconhecimento, quem sou eu mesmo, né? Então, se redescobrindo. Que bom que esse autoconhecimento existe e eu preciso me conhecer. O diálogo, eu preciso conversar, mas com quem que eu quero conversar? E existe uma diferença de diálogo e a questão dialógica. O que é dialógica? Vamos procurar o que é dialogar. Porque tem gente que quer dialogar, mas só falando. Isso não é diálogo, é ouvir também. Muito obrigada, nós aprendemos muito hoje com vocês aqui no podcast. A palavra-chave que aprendemos nesse episódio foi diálogo. Eu acredito que essa é a palavra-chave que ficou aqui em todas as nossas conversas, no nosso bate-papo. É importante, né, que as famílias entendam que sim, é possível a gente perder a paciência, sentir ansiedade, sentir raiva em alguns momentos. Afinal, nós estamos em um período de excepcionalidade, nunca passamos por isso, nem a escola passou por isso, nem as crianças, nem nós, né, mães e pais. Por isso, manter o diálogo e acolher as nossas crianças, né, vai ajudá-las a compreender que há momentos difíceis que envolvem sofrimento, mas que é possível enfrentá-los para que se resolvam. Muito obrigada novamente a vocês, nossas maravilhosas convidadas de hoje, e você que está ouvindo o podcast Carreira e Maternidade. Espero que tenha gostado de mais esse episódio, que foi feito com muito amor, carinho e nos intervalos do meu trabalho e da minha vida de mãe e dessas mães maravilhosas que falaram com a gente hoje. Siga o Carreira e Maternidade no site www.carreiraematernidade.com.br e no Instagram, @carreira.maternidade. Já no Facebook, você encontra na página carreiraematernidade.br. E se quiser me acompanhar mesmo, ainda pode me ouvir toda sexta-feira na coluna Carreira e Maternidade com Maria Ângela de Lima, na rádio CBN Amazônia, Porto Velho FM 101,9, às 13h35, toda sexta-feira. Beijos a todos e todas. Te espero no próximo episódio do podcast Carreira e Maternidade. Até lá! Podcast Carreira e Maternidade. Ouça e inspire-se.